E Romilda? Boa tarde, boa tarde. Começamos agora mais uma live. Vamos que vamos, gente. Hoje o nosso tema é ansiedade infantil, então eu vou falar para vocês, né, de como entender a ansiedade, como identificar, como lidar, de onde vem a ansiedade. Vai ser um bate-papo bem legal, tá bom? Para você, né, que não me conhece ainda, eu sou Isabela Oliveira, eu sou psicóloga infantil e parental, então eu atendo crianças e adolescentes aqui no consultório e também, né, oriento os pais. Tem um trabalho, né, de orientação de pais, cuidando desses pais, tem o programa Mães Conscientes e tem outros programas saindo por aí também, vocês aguardem, fiquem atentos, que eu quero atingir um número maior de pessoas com conteúdo bem bacana para vocês, tá bom? Então, para quem vai assistir depois, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, tá bom? Hoje, então, nós vamos falar sobre ansiedade. Para você que tá aqui, você pode já ir colocando a sua dúvida, que eu vou responder depois. Se tem alguém que você conhece, que gostaria de saber mais sobre esse conteúdo de ansiedade infantil, é só você clicar aqui, ó, nessa setinha, nesse aviãozinho e encaminhar essa live, esse vídeo, para que outras pessoas também possam ver. Então, você pode mandar aí para alguma amiga sua, algum amigo seu, algum pai, alguma mãe, algum cuidador, alguém que talvez está até em dúvida. Principalmente agora, né, gente? Ainda estamos na pandemia, então existe aí muitos pais preocupados com essa questão, sem saber se o filho está vivendo ou não um momento de ansiedade, se o filho é ansioso ou não. Então a gente precisa, né, cuidar disso aí, olhar para isso, para que a gente possa lidar melhor com os nossos filhos, compreender melhor e também para que a gente saiba o que fazer, tá bom? Então, boa tarde para todos que estão aí. Vamos lá, né? Vamos de conteúdo. Deixa eu começar aqui a passar o conteúdo para vocês. Bom, a gente precisa entender o que é ansiedade, né? O primeiro passo é a gente saber o seguinte, gente, as crianças, elas são sim agitadas, as crianças pulam, elas fazem barulho, elas são barulhentas, elas são inquietas. Crianças, no geral, elas são assim. A criança que é quietinha demais, ela acaba até, a gente fica até assim, o que será que está acontecendo com essa criança, né? Então, a gente tem que partir do princípio primeiro que as crianças, elas têm uma agitação maior, elas se mexem mais, elas fazem mais barulho do que nós adultos. E muitas vezes, né, quando nós nos tornamos adultos, às vezes a gente não quer mais saber de barulho, às vezes a gente quer sossego, a gente quer ficar quietinho. E aí o fato da criança fazer barulho, isso pode talvez, né, fazer com que você acredite que seu filho tem ansiedade. Não é bem assim, tá? Existem aí um conjunto, né, de características, um conjunto de sinais que vão dizer pra gente se essa criança tem ou não ansiedade, tá bom? Ei, Kari! Bom, então é isso, gente. Então, assim, a gente precisa entender que existe uma ansiedade, né, uma preocupação que ela é positiva, que é algo comum. Por exemplo, a criança se preocupar com uma prova, a criança pensar em algumas coisas, tá na expectativa de ir numa festinha de aniversário, a criança tá na expectativa do próprio aniversário dela, de ganhar brinquedo, ou de ter festa, ou alguma coisa assim. Essa é uma ansiedade comum, isso acontece, né? É mais uma expectativa do que uma ansiedade, a vontade da criança de que aquilo chegue logo e de que seja legal para ela. A ansiedade mesmo, né, do ponto de vista, assim, patológico, é quando começa a atrapalhar a vida da criança ou do adolescente. É quando, por exemplo, né, a criança acredita que ela fica com medo, talvez, de ir para a escola, né? Ela tem medo de como que o outro vai reagir ao que ela falar. A criança pode ter medo de como ela vai ser aceita na escola, de como as pessoas vão lidar com ela. Ela pode ter medo, por exemplo, às vezes em relação aos pais, desses pais morrerem, dos adultos que cuidem dela, né, não poderem mais cuidar dela. Ela acaba gerando vários medos. Claro que a gente precisa compreender no contexto maior, porque existem, por exemplo, as crianças pequenas que têm ansiedade de separação, que é quando eles não querem sair de perto dos pais, né? Então, se isso tá
num jeito muito forte, você tá percebendo, nossa, mas minha filha não me deixa nem sair no quintal. Eu saio no quintal, meu filho e minha filha já saem correndo atrás de mim. Tem medo, se fica um segundo dentro de casa, sozinho no quarto, já sai gritando. E você percebe que isso é algo que se repete com frequência, que tem muita dificuldade, que você já tá ficando preocupado, aí sim a gente precisa olhar um pouquinho mais para isso. Mas a gente precisa entender que criança, no geral, tem medo de escuro, às vezes tem medo de dormir sozinho, né? Às vezes tem medo aí de bruxas, de fantasmas. Eles têm esse medo, sim. Isso é natural e é comum. A gente começa a se preocupar mais quando a gente percebe que isso tá muito exagerado, que já tá atrapalhando a criança, que a criança às vezes está do seu lado na cozinha durante o dia e tem medo de ir até o banheiro sozinha, que a criança às vezes não quer ir para a escola, que ela começa a evitar situações, sabe? Situações do dia a dia, evita ir para a escola, evita fazer isso, evita às vezes ir para casa de um coleguinha, evita várias situações porque ela quer realmente fugir daquela situação, a situação que gera ansiedade nela. Então, algo importante que a gente precisa fazer é identificar, sabe, de onde que vem essa ansiedade, por que essa criança tá ansiosa assim? Existem crianças que elas são muito ansiosas em questões assim, escolares, né? O dever de casa, o para casa, as provas. Tem criança que é ansiosa, assim, que fica mais ansiosa, que gera mais ansiedade quando é em relação ao relacionar com o outro, relacionar com coleguinhas, relacionar com outras pessoas, e isso acaba gerando uma ansiedade na criança. Então a gente precisa identificar quais são, assim, vamos dizer, os gatilhos. O que faz aquela criança sentir-se mais ansiosa, mais preocupada? E o que é ser ansiosa, gente? Ser ansiosa não é só a criança pular, falar, não. A ansiedade, ela traz aí uma série de sintomas. Por exemplo, a criança pode sentir dor na barriga, a criança pode sentir dor no estômago, dor na cabeça, ela pode sentir as pernas talvez mais bambas, ela pode sentir falta de ar, ela pode ficar com o humor muito irritado também, e isso pode gerar, inclusive, a outras situações, a outras comorbidades, que seriam o quê? Outros transtornos ou outras doenças. Então, pode gerar também aí um quadro de depressão, pode gerar outros problemas, tanto físico quanto emocionais. Por isso é tão importante a gente olhar para essa questão da ansiedade, porque hoje em dia, né, infelizmente, é muito comum. É um dos transtornos mais comuns aí na infância. Por quê? Esse mundo que a gente vive já é um mundo, assim, muito acelerado, né? Tudo é para ontem. Nós pais, às vezes fazemos muitas tarefas, muitas atividades, e na nossa correria a gente acaba incluindo a criança naquela correria, e a criança precisa de um tempo para respirar, né? E a gente então precisa compreender que a nossa ação, a nossa forma, né, de ser e de lidar nesse mundo, de lidar com os nossos filhos, também vai dizer aí de uma possível ansiedade na criança. Se os pais são ansiosos e eles o tempo todo aceleram a criança já acorda ali naquele ritmo. Eu não lembro quem, mas teve uma situação, né, de uma criança, de crianças, né, falarem comigo assim: nossa, mas a minha mãe me acorda já desesperada. Ela, fulano, acorda. E aí ela fala: eu já começo o meu dia toda acelerada, toda descontrolada, pela forma que eu acordei. Então, às vezes, são situações assim, pequenas e simples, né, que a gente acaba fazendo em relação aos nossos filhos, e isso também pode fazer com que o sistema deles, o corpinho deles, né, o sistema deles comece a ficar mais desequilibrado, mais acelerado, que sinta a necessidade de correr, de acelerar e de começar o dia lá daquele jeito. Uma das coisas que é muito importante, né, pra gente lidar aí com a questão da ansiedade é a rotina. Nós vamos falar sobre isso, tá? Pra você, gente, que entrou depois ou que tá entrando aí, a nossa live é sobre ansiedade infantil. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, coloca aí nos comentários que daqui a pouco eu vou responder, tá bom? Então, assim, a gente precisa entender, o mundo que a gente vive é um mundo acelerado, e tem uma coisa que faz isso ficar muito mais evidente, por exemplo, os eletrônicos, né? Os jogos de construir, por exemplo, tem joguinho que eles plantam as coisas, aí no outro dia já cresceu, ou no mesmo dia. É tudo muito rápido no meio eletrônico, é tudo muito rápido. Os desenhos, né, infantis, eles são curtinhos, episódios curtinhos,
Todos os desenhos infantis, né? Eles têm os episódios muito curtos. Por exemplo, se você ver Peppa, Luna, qualquer desenho infantil, eles são curtinhos. Claro que aquilo ali também é para prender a atenção da criança, mas as coisas passam assim, ó, numa velocidade assim muito rápido. Quando você, por exemplo, convida o seu filho para assistir um filme, é algo mais longo, que tem uma sequência maior. Então, a criança pode começar a desenvolver essa noção aí de tempo, né? De tempo e de espaço que é um pouco maior. Então, eles estão acostumados a ver desenhos que são curtos e rápidos, e aí eles querem, né, uma resposta rápida. Esses canais infantis também, né, das pessoas, as crianças que fazem canais infantis. Eles fazem lá as coisas, aí faz assim, já tá de outro jeito, e às vezes a criança vai tendo essa sensação de que as coisas precisam ser muito rápidas. Então a gente precisa o tempo todo também, desculpa, acompanhar os nossos filhos sobre o que eles estão assistindo, né? O que eles estão vendo na televisão, em algum canal fechado, em alguma assinatura, no celular. O que eles estão assistindo? O que é isso que ele está assistindo pode estar passando de informação para ele, né? Será que seu filho não está interpretando que aquela coisa ali que é fictícia, que está passando ali, que aquilo é algo real, é algo verdadeiro, e ele não está desejando isso? Principalmente quando as crianças são ainda pequenas, que elas não conseguem entender muito bem as coisas. Então a gente precisa compreender bem, estar atentos para entender mesmo aí os sinais da ansiedade. Vou te responder, tá, Kari? Para entender os sinais da ansiedade nos nossos filhos. Às vezes a família, ela já é uma família toda acelerada. É todo mundo correndo, faz tudo correndo, acorda correndo atrasado, tem 30 minutos, 20 minutos para se organizar e para já sair para uma rotina longa. Isso pode gerar também ansiedade nos nossos filhos, né? Outra situação que pode gerar também é quando eles têm uma agenda muito cheia. Não tem, às vezes, um tempo disponível para respirar, né? Então, a criança estuda, às vezes estuda integral ou não estuda integral, mas estuda meio período, vai para aula disso, vai para aula daquilo, depois para outra aula. Não estou dizendo que é errado eles terem outras formações, outras coisas para fazer, mas a gente não pode preencher todo o tempo da criança com essas atividades. Porque a criança precisa brincar, ela precisa se relacionar, ela precisa desenvolver. E esse se relacionar não é só se relacionar na escola, é ter um tempo às vezes para conversar aí, ó, aleatório. É ter um tempo para ver mesmo, talvez, uma televisão, um desenho, um filme. É ter esse tempo, sabe? É a criança poder respirar. Às vezes a criança tem um dia muito agitada e ela quer tirar um cochilinho ali depois do almoço. Então a gente precisa pensar, incluir esse tempo na agenda da criança. A agenda não é só pra gente colocar compromissos fora, né? Mas compromissos internos, compromissos com brincar, com conversar, com lanche. A gente precisa lembrar disso, tá bom? Bom, a Kari colocou aqui, não posso falar nada antecipado para o Yuri, que ele fica muito ansioso a ponto de ficar doente. Doente, Kari? Olha, se é a ponto de ficar doente, fica mais atenta a isso aí, tá? Não pode falar o quê? Por exemplo, ir para uma festinha, vai ter festinha de fulano, aí a criança fica, é hoje, já chegou o dia. É assim ou como que ele fica doente? Se ele realmente está ficando doente, não sei o que é uma febre, vômitos, olha para isso, tá? Comece já a desacelerar. Eu vou falar, mas daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre como a gente lida com isso. O que a gente pode fazer com a criança para a gente ir desacelerando e a criança voltar para o seu equilíbrio, para o seu ponto de equilíbrio. Todos nós temos um ponto de equilíbrio. Às vezes a gente está com a energia lá em cima, muito acelerado, na ansiedade mesmo, querendo resolver tudo, e aquilo vai sufocando a gente vai tendo a sensação de que tá ficando para trás. Isso é estar em desequilíbrio. E às vezes também a gente tá com energia muito baixa, aquela criança que não tem energia para fazer as coisas, que quer ficar mais quieto o tempo todo, sentadinha ou deitada. Esses dois extremos, gente, eles são preocupantes, tá? Lembrando que a criança, ela não é assim. Esse aqui da criança é assim, ó, pulando, correndo, gritando. Esse é o equilíbrio da criança, tá? Ela não fica assim, mais estável como um adulto, porque ela quer correr, quer brincar, quer pular, quer fazer barulho. Então, Kari, olha um pouquinho mais pra isso, tá bom? Qualquer coisa você me chama depois. A Luzimar colocou, Davi também é assim, quando falo que temos alguma coisa programada para o final de semana, todos os dias ele fala e pergunta se chegou o dia.
Existem algumas estratégias, né, que a gente pode utilizar. Por exemplo, se você percebe que o seu filho já fica muito assim, você pode dizer para ele: filho, você está na expectativa do seu aniversário? Coloque a criança para fazer parte desse processo de organização. Porque, por exemplo, se é um aniversário, ainda que você vá fazer um bolinho, né? As mães que fazem um bolinho que vira um bolão no final, mas que ainda que seja um bolinho, você vai precisar organizar as coisas. Então, você pode ir colocando o seu filho para participar desse processo. Que tipo de decoração você quer? Quais salgadinhos a gente pode colocar? Não sei se vocês já viram, gente, tem um programa no GNT que chama Fazendo a Festa. Não sei se ainda tem, mas é um programa que envolve a criança totalmente para ela organizar ali o aniversário dela. Então a gente pode colocar essa criança para organizar. E se você percebe que ainda assim o seu filho está num nível de ansiedade muito grande, você comece a falar: filho, não precisa ficar assim, vamos agora descansar um pouco. Ou então você pode passar a avisar com uma antecedência menor, avisar mais em cima da hora, porque se tá causando sofrimento, aí é algo muito difícil. A ansiedade, gente, ela é algo que causa sofrimento. Não é só dizer: eu quero as coisas para ontem, não é isso. É sofrimento, é o medo do que pode acontecer. É o medo de, e se eu falar isso, o que o outro vai pensar de mim? É o medo de ser aceito ou não, é o medo de que algo real e ruim possa acontecer. Então ela não é simplesmente aquele medo de, aquela vontade que as coisas aconteçam, tá? Ela tá muito mais profunda, ela realmente causa aí sofrimento para a criança. A Kari disse que é na semana do aniversário. Mas ele passa mal como, Kari? Ele fica como, assim, na semana do aniversário? Ele sabia do bolo dele. Todos os dias ele falava que o bolo dele não chegou. E eu sempre explicando quantos dias faltava, mas mesmo assim chorando. Kari, como ele ainda é pequeno, né, que eu sei que o seu é da idade da minha, tá na faixa dos 4 anos, talvez eles ainda não entendam muito, assim. Então você mostra, faltam 5 dias. Então agora falta 4, agora falta 3 e vai fazendo com ele. Ou então evita falar mesmo com essa antecedência. De toda forma, gente, não é só a gente evitar falar. A gente precisa observar muito bem os nossos filhos, porque se tá apresentando algo assim, a gente precisa ficar de olho para ver se isso não se transforma em algo maior. Mas tem como a gente cuidar, tem como a gente prevenir, tá? Vou falar para vocês como que é isso. Você tá rindo, né, cara? Eles ficam mesmo, né? Eles ficam loucos. Questão de aniversário, gente, a criança fica realmente muito na expectativa, né? Hoje é uma decoração, amanhã ela já decide que é outra, depois já é outra e quer saber que presente que vai ganhar, o que vai ter para comer, como que vai ser isso, como que vai ser aquilo. A criança, ela se envolve muito. Comemorar o aniversário de uma criança é algo muito importante para ela. E esse aniversário é o quê? É ter um bolo e balão. Pronto, para a criança tá perfeito, tá maravilhoso. Aquilo para ela é a festa. Então, na infância, realmente é um acontecimento muito marcante. E nem sempre isso vai dizer que a criança é ansiosa. Então, procure observar aí a Kari e a Luzimar que colocaram sobre isso depois, outros momentos da criança, tá? Porque no aniversário eles realmente reagem dessa forma. Romilda colocou: meu Deus, pelo fato de Rafael querer pular, correr, barulhenta, antes pensava que ele tinha TDAH. Não quer dizer. O TDAH, gente, a criança precisa fazer lá os testes, né, as avaliações para entender como que tá o nível de memória, como que tá o nível de atenção. Não é porque a criança é agitada que ela tem TDAH, não. Tá bom? E às vezes essa dificuldade, né, na memória e na atenção, na concentração, faz a criança ter um desempenho abaixo do esperado na escola. Não é só pelo fato de ser barulhenta, tá? Criança barulhenta e que corre e que pula é criança saudável, criança comum, tá bom? Mas você mesmo assim me ajudou a ver que era normal. Isso, no Mães Conscientes, né, Romilda? A Romilda participou da primeira turma do Mães Conscientes. Gente, fica atento que tem chegando mais coisas aí. A Kaira Lohane: minha filha tem 1 ano e 7 meses, ela é hiperativa e desde ontem ela tá em crise de choro. Mas olha, é um bebê, né? Tem 1 ano e 7 meses, Kaira, é um bebê. Como que ela é hiperativa? Ela sai andando pela casa, correndo? Cuidado, porque às vezes a gente rotula os nossos filhos sem ter necessidade, tá? Às vezes ela não é hiperativa, não. Às vezes ela é uma criança cheia de energia que quer pular. Então, assim, crise de choro como? Kaira, me fala uma coisa.
Ou não precisa nem me falar. Mas olha só, como que você tá se sentindo? Você tá bem? Você tá assim? Ou você tá assim, acelerada? Ou você tá assim, com energia mais baixa? Como que você tá? Observe como que você tá aí dentro. Talvez a sua filha só esteja reagindo a algo que está passando aí dentro de você. As crianças, elas se conectam conosco de uma forma muito profunda. E elas se conectam, gente, é com o nosso sentimento, é com o que tem lá dentro de nós, que às vezes nós mesmos não percebemos. Então, as crianças, elas se conectam conosco sem que a gente perceba. Então, às vezes a gente acha que o nosso filho está com ansiedade, está com depressão, que é hiperativo, que tem TDAH, quando ao invés da gente estar no nosso ponto aqui de equilíbrio, a gente está todo desequilibrado. A gente está sangrando por dentro, a gente está ferido. E aí a criança, ela percebe isso, ela percebe essa nossa dificuldade, essa nossa inquietação e ela reage. Porque o comportamento dela é uma forma, né, mais ou menos de dizer assim, mamãe, tem um problema com você. Eu tô fazendo isso aqui para que você resolva o que tem dentro de você, para que eu não precise me sentir assim. Claro que a criança não diz isso, né, gente? É óbvio que ela não diz isso dessa forma, mas o comportamento da criança expressa também o que a gente tem dentro de nós, que muitas vezes a gente não enxerga, que muitas vezes a gente não vê, a gente não cuida e os nossos filhos se alteram por causa disso. Eu já falei, não foi só uma vez aqui, já falei várias vezes, né? Muitas vezes quando eu percebo que a minha filha saiu ali do que é natural, normal para ela, eu olho para mim. Eu já tive situações, às vezes, né, quando eu trabalhei em uma operadora de saúde, tinha uma situação muito difícil acontecendo que estava me desagradando. Gente, a minha filha mudou o comportamento assim, de uma hora para outra, e ela mudou muito o comportamento dela. E eu pude mexer em muitas coisas, na verdade, eu mexi demais, olhei para muitas coisas para que ela pudesse ser ela criança, não precisasse ficar carregando as minhas dores. Então, isso já aconteceu comigo e acontece com todas as crianças, porque as crianças, elas vêm ao mundo e elas ficam, mais ou menos, é como se elas tivessem um poder especial, que quando elas vêm ao mundo, elas já olham assim para o ambiente, olham para o papai, para a mamãe e fica vendo onde tem as dores. E pelo amor e pela inocência enorme que a criança tem, ela fala, mamãe, papai, eu vou carregar essa dor por você, porque eu acho que tá muito pesado, tá doendo muito em você, deixa que eu vou carregar. E essa criança começa a sugar para ela, absorver dentro dela todas as nossas dores. Então a gente sempre tem que olhar primeiro para nós. Nós somos, né, tudo aí para os nossos filhos. Principalmente quando as crianças são pequenas, elas estão muito no campo da mãe. Elas estão sentindo muito o que a mãe sente. Então, nós precisamos nos cuidar para que os nossos filhos não precisam ter esse tipo de comportamento, que para eles também é um sofrimento, né? Imagina, se a sua bebê tá chorando desde ontem, nossa, é muito sofrimento para ela tá sofrendo. Então, precisa entender isso, tá? Ok, tá. Ei, Rony, a Kaira colocou que ela é totalmente agitada. Pode ser pelo fato que eu e o pai separamos. Semana passada ela deu convulsão e não achou o diagnóstico. Olha, cara, isso que você tá falando é bem profundo. Precisa olhar principalmente para vocês. Tem um vídeo meu saindo, deve sair na próxima semana, que é sobre como lidar com os filhos na separação dos pais, tá? Se tem conflito entre vocês dois, ainda essa criança pode estar sentindo. Se ela é impedida, né, de estar com o pai ou de estar com a mãe, essa criança sente, se é muito difícil para ela, a criança precisa ter o direito de amar aos dois. Então, assim, cara, sugiro que você fique mais de olho, cuide de você, tá? Cuide de você para que sua filha fique bem, tá bom? Tem um pedido aqui de... você quer participar comigo ao vivo, Kaira? Tem um pedido seu aqui. Se for, você me fala, a gente divide a tela aqui, você conversa comigo sem problemas, tá? Mas ok, então, gente, a gente já sabe mais ou menos como que é a ansiedade, né? A ansiedade, ela gera uma preocupação excessiva, ela gera um sofrimento. Eu acho que a melhor palavra que a gente pode colocar aí é o sofrimento que gera na criança. Não é só a expectativa, a vontade de ter uma festa de aniversário, é um sofrimento mesmo. Mas, se ainda que seja pela festa de aniversário, você percebe que seu filho sofre mesmo, que é muito difícil para ele, dependendo da idade, da maturidade dele, aí sim você abre o olho, começa a acender a luz, a piscar lá, para você acompanhar melhor essa criança e entender melhor, tá bom?
Bom, então sinais da ansiedade, né? Muito medo, às vezes a criança pode regredir, por exemplo, a criança dormia no próprio quarto e agora já não dorme mais. Às vezes as crianças pequenas, né, não usava, já havia sido desfraldada, né? A criança já tinha se desfraldado e voltou a usar fraldas. Então a gente precisa compreender que existem, assim, alguns sinais. A escola, eu gosto de dizer que a escola, gente, ela é ótima. Tem até um videozinho meu que fala assim, a escola é o termômetro, né, do comportamento dos nossos filhos. O comportamento na escola, o desempenho na escola, ele pode dizer muita coisa pra gente. Por isso a gente precisa ter sempre muito contato, né, com o ambiente escolar, com a escola, com a instituição escola, pra gente entender. Se tá havendo ali algum desequilíbrio no comportamento ou no rendimento dos nossos filhos, a gente precisa perceber que tem algo ali que está acontecendo, tá? Então eu já tinha falado, né? Dor de barriga, sudorese, roer unhas. Mas roer unha, gente, tem criança que não é ansiosa que rói, tá? Tem crianças que roem mesmo sem ser ansiosas. Por exemplo, criança que está se preocupando muito com o que vai acontecer com o pai, com a mãe. Criança que está se preocupando muito se os pais vão ter dinheiro para pagar as contas, se ela pode ou não comprar alguma coisa para ela comer. Às vezes você sai com seu filho e fala assim: filho, você pode escolher alguma coisa para você comer. E aí a criança fica perguntando, mas a criança fica pensando, mas se eu escolher esse, meu pai ou minha mãe não vai ter dinheiro para pagar. Então, assim, são preocupações que a criança não deve ter. Claro que os pais, né, eles precisam, assim, mostrar para a criança: filho, olha, você pode escolher algo até R$20, até 10, até 5, sei lá. Independente do que vocês vão fazer, você dá um norte para a criança entender. Então não deixe que a criança também fique se preocupando demais com as coisas de casa, com as coisas de pai e de mãe, com as contas da casa. A criança não tem que ter essa responsabilidade, ela não tem que se preocupar com isso. Quando chega nesse nível, muitas vezes os pais estão deixando escapar. Mas ainda que os pais falem: olha, filha, a gente está passando por uma situação financeira difícil, os pais devem complementar a fala deles falando assim: ó, papai e mamãe estão passando por uma situação, a nossa família está passando por uma situação financeira difícil, mas deixa que papai e mamãe estão cuidando. Você não precisa se preocupar, que nós vamos resolver sobre isso, ok? Então tem situações que a criança ela precisa realmente participar daquilo ali para ela entender mesmo sobre a situação, né, da casa. Mas desde que você, pai e mãe, deixe claro para ela que vocês, adultos e responsáveis, vão cuidar daquilo. E não que a criança precise aí, né, se preocupar com essas coisas e que ela precise fazer algo para poder resolver, tá bom? Pode até acontecer às vezes da criança querer fazer algo, mas é de uma forma mais sadia, mais segura. Agora, se isso tá gerando sofrimento no seu filho, volte lá e fala: olha, mamãe e papai resolve. Qualquer problema, né, que você esteja passando, seja emocional, e você percebe que seu filho ele tá entrando ali em sintonia com aquilo, ele tá reagindo ao que você tá sentindo, você fala para ele assim: filho, mamãe realmente está passando por uma situação difícil, mas deixa que a mamãe resolve, deixa que o papai resolve. Deixe claro para o seu filho que ele pode se sentir seguro no papel dele de criança. Criança fica no papel dele de criança. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver se o livro tá aqui. Mostrar pra vocês a página aqui de um livro que eu gosto de indicar muito, que é esse aqui, ó. O Meu Lugar, Constelação Familiar para Crianças. É um livro da Jéssica Cristina, ela é consteladora, ela é de Goiás. E esse livrinho, gente, eu acho que toda família tem que ter. Eu sempre leio aqui com as crianças e empresto para as famílias levarem para casa, porque ele diz muito assim do papel da criança em relação a tudo que acontece. E tem uma coisa aqui, quer ver? Olha, falando do pai e da mãe, ó, mostrando que às vezes os pais, aqui tá falando uma briga de casal, mas qualquer problema que esses pais vão ter, a criança ela não tem que se envolver nisso. A criança confia nos pais e permite que os pais resolvam. E os pais mostram para os filhos, né, que eles são capazes de resolver os próprios problemas para que a criança consiga ser criança. É um livrinho lindo e maravilhoso e ele é conhecimento assim para a vida. Serve para adulto também, tá? Porque tem adulto aí que tá se intrometendo no problema dos pais, que eu sei. Sempre tem, né, gente? Filho não entra em problema de pai, seja criança, seja adulto, seja adolescente. Filho não entra e ponto final.
Bom, vou dar uma pausa aqui para ler os comentários e aí a gente vou dizer um pouquinho mais para você sobre o que gera ansiedade. Deixa eu ver. Boa tarde a quem entrou depois. Vamos lá, vamos lá. Ei, Ana. Ai, gente, peraí, deixa eu subir aqui. A Sil colocou, a Lara rói a unha, ela fala que tá cortando, pra mim ter um descanso. Ai, essa Lara, hein, Sil? Então, a Lara já é uma criança, né, pelo que eu percebo, cheia de energia. Isso não significa que ela é ansiosa. É uma criança cheia de energia que quer resolver as coisas, tá tudo certo. Não quer te dar trabalho, é isso mesmo. A Ana colocando que é um tema legal, não é, Ana, sobre ansiedade. Camila colocou muito importante essa fala. A Luzimar colocou, os meus também roem. Davi parou um pouco porque está de aparelho. De aparelho não tem como. Pelo menos quando eu usava aparelho, impossível. Bom, gente, até aqui tá ok? Até aqui tá fazendo sentido? Nós já falamos sobre o que é ansiedade, os sintomas da ansiedade, um pouco do que gera ansiedade. Tá ok pra vocês? Sim? Aí vocês me falam, coloquem aqui, tem um delayzinho, né? Eu falo e só depois que vocês escutam. Eu vou falar mais um pouquinho, assim, do que gera, tá? Ansiedade. Então, assim, mudanças constantes, muita mudança. Às vezes a criança muda muito de escola, muda muito de ambientes, de casa, de cuidadores. A criança fica até perdida, assim, sem entender melhor como que é que ela deve agir, o que é que ela deve fazer, o que é esperado dela, né? E aí isso pode gerar também ansiedade, tá? Quando os pais, eles não se sentem responsáveis, assim, de tomar conta dos seus problemas, às vezes a criança acaba sentindo isso e ela fica se sentindo ali. Ela tem que ser a criança forte, a criança adulta, para cuidar dos problemas dos pais. Então a criança acaba sentindo que ela não tem segurança, que não tem alguém ali que possa olhar por ela, prover por ela. Muitas vezes essas crianças, né, quando existe esse problema aí nos pais, os pais às vezes veem isso como super positivo. Mas não, tá? Isso gera muitas dificuldades lá no futuro. Eu atendo adultos que têm muitas dificuldades com isso, porque enquanto crianças não puderam ser crianças, precisaram ser muito responsáveis. Não que a criança não tenha que ser responsável, tá? A criança ela vai desenvolvendo responsabilidade, mas a responsabilidade dela é de acordo ali com a idade dela. A responsabilidade de guardar os brinquedos, de fazer o dever de casa, de estudar, né? Às vezes de tirar poeira, de fazer alguma coisinha assim, mas não a responsabilidade pelo problema dos pais. A gente precisa separar isso e entender isso muito bem, beleza? Até aqui tá ok? Pode colocar, tá, Luzimar? Como a gente percebe que é ansiedade? Então, Luzimar, nem sempre os pais vão dar conta de fazer esse diagnóstico sozinho. Às vezes é necessária ajuda profissional. De toda forma, algo que eu gosto sempre de dizer, o mais básico de tudo, leva no pediatra da criança. O pediatra, ele já está acostumado, ele já entende melhor algumas coisas. Se esse pediatra tiver com alguma dúvida, pode ser que ele te encaminhe para um psicólogo ou para um psiquiatra. As crianças que realmente têm ansiedade, elas precisam de acompanhamento. O acompanhamento psicológico, para elas aprenderem a lidar melhor com essa emoção, com esse sentimento, com essa sensação de ansiedade e aprenderem, né, a serem elas mesmas, a não preocuparem tanto com a expectativa dos outros. E algumas crianças precisam de um tratamento psiquiatra também, que é quando precisa entrar uma medicação. Quando aquele nível de ansiedade está muito alto, por exemplo, às vezes uma criança estudou para a prova, mas chega na hora da prova ela não dá conta de fazer, ela não tem um bom desempenho, porque a ansiedade que atrapalhou. Então, quando é assim, a criança não dá conta ainda de lidar com isso de uma maneira mais positiva, ela não consegue ainda organizar melhor esses pensamentos e esse comportamento dela, aí muitas vezes o psiquiatra precisa entrar também com a medicação, tá bom? Confie nos profissionais que estiverem aí acompanhando os filhos de vocês, porque eles é que vão saber. Lembrando que psicólogo não medica, quem medica é médico, tá bom? Psicólogo, ele acompanha a criança aí no desenvolvimento dela, nos pensamentos dela, na emoção que ela sente, em como ela vai lidar com isso, em como ela vai lidar com as questões ali do dia a dia, beleza? Então, Luzimar, os pais, eles tendem a perceber quando é ansiedade. Os pais, eles ficam com aquela pulguinha ali atrás da orelha. Mas é ansiedade quando o seu filho está sofrendo, quando ele está sofrendo com ansiedade,
Quando chega dia de prova, a barriguinha dele dói. Quando ele, às vezes, começa a evitar muitas situações porque ele tem medo daquilo, ele não quer lidar com aquilo. Quando você percebe que, às vezes, seu filho começa a chorar porque tem uma situação aí para acontecer e ele não sabe como lidar com aquilo, tá? E aí tem os sintomas físicos, né? Por exemplo, você pode olhar também o desempenho escolar, tá? No caso aí do Davi, não, tá bom? Eu falo não no seguinte, você tem que olhar com cuidado a mais, porque tem aquela questão anterior, tá bom? Então, assim, os pais, eles ficam com uma pulguinha atrás da orelha, e para perceber se realmente observe bem, o seu filho tá sofrendo? Tá sendo algo muito difícil, causando muito sofrimento para ele? Se for, você procura ajuda. Ei, Thaís? Então, se for, você procura ajuda, tá bom? E aí, gente, infelizmente um dos transtornos mais comuns da infância, mas tem como a gente lidar com isso, tem como tratar. Trata agora na infância para isso não virar um transtorno generalizado, para acompanhar a vida toda. A gente precisa entender que todo ser humano, assim como os direitos humanos, né? Todo ser humano merece ter uma vida de qualidade, com saúde mental, uma vida boa, sem você ficar sofrendo aí nos pensamentos. E aí, quando você sofre muito no pensamento, não dá conta de lidar com isso, vai pro corpo, né? Então, começa a ter dor de barriga, começa isso, começa aquilo, estoura uma doença. Todos nós temos direito a ter uma saúde mental. Todos nós, a ter saúde mental. Então, assim, a gente ter qualidade, a gente saber que não dá pra ficar sofrendo. E eu não tô falando isso só das crianças, não. Eu tô falando pra vocês, mães. Às vezes a gente sofre, a gente engole sapo, a gente não sabe como lidar com os nossos sentimentos, a gente passa dias e dias e dias e dias e dias sofrendo com alguma situação. Todos nós merecemos ter saúde mental. A gente não deve merecer menos que isso, porque nós viemos nesse mundo, gente. É para evoluir, é para ter uma vida boa, não é para sofrer. A gente às vezes tem crenças que nos limitam, que a gente fica pensando, né? Que ok sofrer, que tá tudo bem, que faz parte da vida. Faz bem crescer, faz bem evoluir. O sentir faz parte disso tudo, para nosso crescimento, para nossa cura, para nossa evolução. Mas só sofrer, aí não, tá bom? Só sofrer, não. Bom, então, falei um pouquinho, né, do que gera. Então, cuidado também com os eletrônicos, que acabam gerando, sim, uma noção, né, de que tudo precisa ser rápido, de que tudo acontece rápido. Eles ficam, né, assim, mais acelerados. Às vezes o jogo, a adrenalina ali do jogo, deixa a criança mais acelerada. Então, assim, se a criança tem uma rotina e que essa rotina tá incluída ali algum tempo para os eletrônicos, ok. Agora, se a criança não tem e ela passa o dia inteiro, todos os dias aí na pandemia, de frente para um computador, para o celular ou sei lá o quê, e joga aqueles jogos que exigem muito, que tem muita competição. Gente, a criança, coitada, ela não tem outra saída, né? A criança fica sem saída, porque se ela vive num ambiente que tá o tempo todo exigindo dela, ela vai começar a pensar, poxa, eu não dou conta, e aí a ansiedade vem. Então, quando os pais também passam a exigir demais dos filhos, tem uma expectativa imensa em cima deles. Ah, o meu filho tem que ser o melhor aluno, o meu filho tem que dar conta disso, o meu filho tem que dar conta daquilo, o meu filho tem uma agenda extensa e ele tem que dar conta. A criança começa a sentir, poxa, eu não dou conta de atender as expectativas dos meus pais. E aí o que ela faz? Ela começa a ter ali até uma baixa autoestima. Ela começa a achar que ela é inadequada, que ela não tá certa ali o lugar dela. Aí a baixa autoestima vem, dificuldades vêm. Então a gente precisa cuidar dessas expectativas. E como que a gente faz isso, né? Como que a gente olha para essas coisas? A gente precisa sempre reconhecer o que o nosso filho fez. Talvez o seu filho, você exigiu que ele tirasse 10 na prova, você gostaria, né? Mesmo que você não tenha falado assim com todas as palavras, eu quero que você tire 10, porque tem pais que falam, eu quero que você tire 10, mas às vezes os pais exigem tanto da criança que a criança não dá conta, mas ela deu conta de um 5, de um 6, de um 7, de um 8, sei lá, de 1. Você fala, filho, se você percebeu, por exemplo, que seu filho estudou, percebi que você estudou, o que aconteceu, como que você se sente em relação a isso? Qual solução nós podemos encontrar juntos para isso? Então você acolhe o seu filho, como que ele se sente com essa situação? Não é como a gente se sente, né? Ah, eu vou ficar muito triste se você
se você não comer tudo. Eu vou ficar muito triste se você não fizer isso. Algo para agradar os pais. Então a gente precisa mostrar para a criança o que ela sente. A gente precisa desenvolver essa consciência emocional nos nossos filhos. Então a gente acolhe o que eles estão sentindo, a gente compreende o que eles estão sentindo e a gente faz de uma maneira para que eles também consigam perceber o que eles estão sentindo ali, tá bom? Então, um dos passos, assim, é reconhecer o processo, o que os nossos filhos fizeram, e não só o resultado que gerou. O seu filho pode não colocar uma cama, arrumar a cama lá 100% do jeito que você faz, mas se ele faz, ainda que do jeito dele, que não é tão bom quanto o seu, reconheça isso, sabe? Encoraje ele, olha, filho, que bacana, vamos tentar mais, quem sabe amanhã também pode ficar diferente. Encoraje seu filho. Eu sei, eu acredito que você tem capacidade para fazer diferente da próxima vez. Então você cria no seu filho o senso de eu sou capaz, o senso de capacidade. Os nossos filhos precisam ter isso desenvolvidos para que eles consigam, né, acreditar no futuro, acreditar que eles podem fazer as coisas. E quando a gente acredita, a gente vai. Ainda que tenha medo, a gente vai. Não é assim na nossa vida adulta? Muitas vezes a gente faz as coisas com medo, mas a gente faz. Isso porque a gente acredita que é possível. Agora, uma criança que cresce com o senso de que ela não dá conta, de que ela é incapaz, ela nem vai. Com medo ou sem medo, ela nem vai, entende? Então, assim, a gente encoraja. Algo importante é observar muito, muito, muito o comportamento deles. As crianças falam pelo comportamento. Todo comportamento é sintoma, todo comportamento é comunicação. Então, a gente precisa entender o que eles estão falando ali com o comportamento deles. Sempre, 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 tá? Observar, observar e observar, beleza? Bom, e aí a gente ajuda sempre eles a lidarem com as emoções. Como que faz isso, gente? Coloque seu filho para respirar. Dependendo da idade dele, se ele é uma criança pequena e é tranquilo, coloca a mão no seu coração, ou então coloca a mão no coração dele, ele na sua, ou vice-versa, e fala, vamos agora sentir o nosso coração? Coloca a mãozinha. Coloca a criança para deitar, coloca um bichinho de estimação, um brinquedinho, um ursinho de pelúcia. Coloca um ursinho de pelúcia em cima da barriguinha dela, peça para ela respirar um tempo, observando esse bichinho subindo e descendo, subindo e descendo. Brinque de atividades assim, onde ela possa ficar bem agitada, extravasar energia e depois ir se acalmando. Então você pode fazer assim, tem algo que eu gosto de fazer com eles, que é, faz cara de mal, malzinho, 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 malzinho. Depois bonzinho, 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 bonzinho. Então a criança tensiona e depois ela relaxa. Ela tensiona e ela relaxa. E daí vocês podem inventar várias atividades, várias brincadeiras. Pode colocar uma música bem agitada, a criança pula, 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 pula. Depois agora calma, vamos deitar e sentir o coração. Filho, vamos dar um abraço de 20 segundos? Abraço de 20 segundos, um sentindo a pulsação do outro. São coisas que relaxam. Sabe uma coisa que é bem simples e que relaxa pra caramba? Você, por exemplo, poder levar seu filho para um parque. Claro que agora a gente está em pandemia, mas se você vai num horário que tá mais tranquilo, que não tem pessoas, né? Deixa o seu filho andar descalço na terra, na grama. Saiam para observar as árvores. Observem as nuvens, os desenhos das nuvens no céu. Gente, tudo isso é focar nossa atenção no agora. Porque quem é ansioso, ele tá tão acelerado que ele não consegue focar a atenção dele no agora. Ele tá sempre preocupado, sofrendo com o que vai acontecer depois. Então, quando a gente faz isso, né, a gente faz o nosso filho focar ali a atenção no agora, já é uma forma de desacelerar. Você pode colocar meditações para ouvir. Gente, existem meditações infantis lindas, lindas, lindas. Teve uma que eu enviei para minha lista de transmissão há um tempo atrás e tinha uma mãe que ela falava, Isabela, é só colocar essa meditação que as meninas dormem. Então, assim, a gente precisa ensinar os nossos filhos a regular, a ficar no estado de equilíbrio. Não aqui exagerado, ó, porque isso aqui é cansativo, é sofrido, não é legal. Talvez em algum dia a gente precise, né? E tem dias que a gente precisa, sim, tá mais assim, cheio de energia e tal. Mas não dá para viver assim o tempo todo. Então a gente ajuda os nossos filhos a voltarem para o estado de equilíbrio, a se regularem, tá bom? Claro que a psicoterapia infantil, ela é uma das etapas, né? A criança ansiosa, ela precisa passar pela psicoterapia infantil. Algumas vão ser encaminhadas para o psiquiatra, outras não, nem todas vão precisar do psiquiatra. O psiquiatra entra quando está muito difícil para a criança, para ela conseguir controlar,
tá sofrendo demais, aí vai precisar da medicação para poder dar conta, tá bom? Para conseguir equilibrar melhor isso aí para dar conta, tá? Então, assim, a gente vai tentando também, né, uma coisa super e mega importante. Quando o seu filho tá aqui desequilibrado, você olha para você. Você precisa estar equilibrado para ajudar o seu filho. Se você tá aqui também, você não vai conseguir ajudar seu filho, não. Ou se você tá aqui fora do seu equilíbrio, você também não vai conseguir ajudar o seu filho. Sempre cuide de você. Seja você o exemplo de uma saúde, né, emocional aí pro seu filho, para ele perceber que a gente não merece menos do que isso. Então, quando os pais, né, cuidam de si, fica mais fácil dos filhos perceberem que esse autocuidado é fundamental e deles começarem a cuidar também. Gente, e aí? Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Vai colocando aí, a gente já tá caminhando pro finalzinho. Eu vou só responder as perguntas de vocês. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Quer colocar? Ficou alguma dúvida de como a gente lida com a ansiedade? Tem um baralhinho, deixa eu ver se ele tá aqui. Aqui, ó, brincando de Mindfulness. Esse baralhinho, gente, ele é uma gracinha. Deixa eu tirar aqui uma cartinha pra vocês. Olha, ele vem assim com algumas cartinhas, tá vendo? E aí nas cartinhas tem sugestões de como você pode ajudar a criança a focar a atenção dela naquele momento. Por exemplo, essa cartinha aqui, ó. Fale para a criança esticar a língua para fora o máximo que puder e sugar o ar. Nossa! Fazendo o som de S, como de uma serpente. Então, a criança vai esticar a língua e vai sugar o ar fazendo o som de S. Quando os pulmões estiverem cheios, ela deverá segurar a respiração e depois expirar lentamente pelas narinas. Peça-lhe que repita esse exercício várias vezes. Ele é bom para angina e doenças da garganta, enxaqueca e para todas as doenças da região do pescoço e cabeça. Então, olha, é uma caixinha, é baratinho isso aqui, não lembro o valor, mas eu lembro que é baratinho, tá? E aí tem várias atividades que vocês podem fazer aí no dia a dia. Mas ok, não quero comprar? Siga aqui as dicas que eu dei aqui na live, já ajuda demais. Mostre pro seu filho, filho, vamos acalmar um pouquinho? Tem um momento de relaxamento. Eu falo muito do cantinho da calma, tem um momento de cantinho da calma. Atividade física ajuda demais, sabe? A criança poder fazer uma atividade física é essencial. A criança que ela é ansiosa, é essencial fazer uma atividade física. Ei, Grace, chegou agora, né? Tá tudo certo. Já tô acabando, mas vai ficar gravada, tá? A Luzimar colocou, estou usando o calendário de setembro que você passou do autocuidado. Ele é ótimo, né, Luzimar? Então, tá vendo, gente? Nós temos, assim, formas da gente cuidar de nós, formas simples, formas que é muito legal. Eu passei também, Luzimar, eu passei no grupo, né, no Mães Conscientes, 2 meditações, não sei se você lembra. As meditações, gente, eu faço, são 2 meditações que estão gratuitas lá no YouTube. Eu faço todos os dias e é como se a gente fosse se reprogramando mesmo para ter uma vida mais leve, mais saudável, mais gostosa. Nós estamos aqui para isso, para ter uma vida leve, né? Para ter saúde. Ô Graça, é isso aqui, ó. Brincando de Mindfulness, tá? 50 exercícios para praticar atenção plena com crianças. Se quiser dar um print aí, ó, brincando de Mindfulness. É uma gracinha mesmo. Tem atividades bem simples que a gente não precisa ter nada em casa para fazer. Você faz ali com a criança e você vai ensinando a criança a se equilibrar mais, a ficar mais no ponto de equilíbrio, não ficar se alterando. Você faz, né, Luzimar? Ok. Gente, então é isso. Então vou encerrando por aqui. Gratidão para você que me acompanhou aqui ao vivo, que fez suas perguntas. Espero que eu tenha ajudado, né? É muito bom, gente. Eu tô aqui para ajudar as pessoas. Então, se uma pessoa saiu daqui, né, e eu percebo que isso faz sentido, às vezes vocês me chamam depois lá no direct. Isso é muito importante. E é bom quando vocês falam isso, porque também me incentiva a continuar, né? Todo mundo precisa de encorajamento, eu também. Então, se vocês quiserem, vocês podem me encorajar. Aqui aparece ao contrário. Aparece mesmo, eu não sei como fazer para ficar diferente, é por causa do espelhamento, né? Mas é brincando de Mindfulness. Depois eu mando lá no grupo, tá, Grace? A foto, tá bom? Cobra lá que eu mando lá. Então é isso, gratidão. Beijo pra vocês e obrigada, tá bom? Tchau, tchau.